Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo sejam independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 878 blogs diários e minguando até 412 dias, 11 de maio de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 878 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final, Parte 2. Vou fazer sete partições de 70 blogs diários com esse título, Armagedon Batalha Final. Eu estou na parte 2 deste título, ok? O subtítulo é Pai, o Fundamento da Vida, parte 8, certo? Eu estou começando esse novo subtítulo, estou na parte 8, Pai, o Fundamento da Vida. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, com a formação 3x4, eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Este, por exemplo, é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu faço 3 expressão livre e faço a leitura corrida de 4, tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, sempre repetindo um blog diário, ok? Na minha leitura corrida. E, por fim, eu coloco a playlist da YouTube Music, né? Para que vocês possam fazer esse trabalho de conscientização pela YouTube Music, para ser mais prático. E, por último, eu coloco a playlist o Melhor das Melhores. A Melhor das Melhores explica todas as minhas playlists, né? São formadas com 100 blogs diários. O Melhor vai explicar o melhor vídeo de 100 blogs diários. Aproveite o seu tempo, dedica o melhor vídeo desta playlist, dedica o melhor vídeo da playlist já produzido dentro deste blog diário, certo? Melhor das melhores é uma referência de 100 blogs diários, a cada 100 blogs diários eu peguei um blog diário de cada, ok? Essa então é a minha descrição, faz o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, muito interessante, né? Eu estava relacionando as minhas redes sociais por fim, né? E eu falei assim, não, tá, eu consegui colocar as redes sociais, tudo no fim do vídeo eu consegui colocar as redes sociais, tudo, então eu tirei aquela descrição que estava por escrita, aí eu coloquei essa playlist no lugar melhor das melhores, né, para que possa ser mais formal, para que vocês possam interagir com esse blog com mais praticidade, certo? Faz esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, muito prático essa descrição, para que vocês possam estar interagindo com este blog diário, muito perfeito quando vocês se permitirem para este blog diário, vai ser muito interessante. Façam isso e façam por vocês mesmos. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com estes blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixa de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse pelo card do vídeo essa playlist com 40 blogs diários muito produtivos. Não deixe de estar acompanhando essa playlist, O Diabo Assediou em Mim. Muito bom.
E se vocês acharem os vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isto na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional, a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo, certo? É muito interessante vocês fazer toda a abertura junto comigo. Essa abertura ela deixa as nossas consciências flexionadas. Se vocês estão acompanhando o blog diário, né, todos os dias, não deixe de estar fazendo o trabalho de conscientização pela abertura do blog diário, porque tudo isso que foi produzido tem uma consciência espiritual para que as nossas consciências fiquem flexionadas para o blog diário muito completo, muito perfeito. Por exemplo, eu já expliquei esse último, assim, de fazer uma percepção de várias formas. Se você está aí né, e não sabe aonde que está o reino de Deus, onde está o céu de Deus, dentro do nosso interior, certo? O reino de Deus, ele manifesta dentro de nós. O céu de Deus está dentro de nós. É uma espiritualidade de Deus, né, pelo estado consciente da vida. Não é a vida, é o estado consciente. O estado consciente significa que isso é uma espiritualidade do nosso interior, certo? Aí o que nós manifestamos é parte desse céu. Você tem uma primeira intenção e uma segunda intenção. Quando essa primeira intenção do seu interior do corpo é a mesma que você está manifestando coisas do céu, do reino de Deus. Mas se ela estiver invertendo sobre uma formação de Cristo, por exemplo, que hoje o ato consciente ele tem essas duas escolhas: ou ele dá a sua vida para Deus, fazer um trabalho missionário, ou ele dá a vida para o Cristo, para fazer esse trabalho de unificação dos corpos emocionais. Ambos são coisas boas, tanto se você der para Deus, tanto quanto você der para o Cristo, se for de uma forma consciente, porque quando é consciência, o que vai trabalhar a expressão para que as pessoas fiquem unificados, os corpos das pessoas ficam unificados, para que o reino de Deus venha através desse manifestação dos atos conscientes. Agora, se for um ato consciente, ele dá a sua vida para Cristo, por exemplo, que é morte, aí fica já uma coisa mais delicada, porque as pessoas não vão ter ciência naquilo que é o céu de Deus, que é aquilo que é o estado consciente da vida, aquilo que o reino de Deus está dentro de nós. Então eles não vão conseguir manifestar uma coisa boa, né? Pode manifestar, eles fazer várias percepções, né? Não significa que você não tem consciência, não tem conhecimento desta vida, não significa que você não é uma pessoa boa, certo? Existem muitas pessoas que não têm conhecimento e são essas pessoas agradáveis, certo? Que é respeitado, né, pelo outros. Então,
faz esse trabalho de conscientização pela abertura desse vídeo, faça a percepção que o reino de Deus ele está dentro de nós, cada corpo desses que estão se movimentando representa o reino de Deus para aqueles atos conscientes, mas para aqueles atos inconscientes pode representar uma crise, pode representar vários outros tipos, um mundo infinito de possibilidades, certo? Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. O interessante é que tudo fica claro para nós, para que nós entendamos as particularidades, né? Aquilo que está ligado no céu, né, também está ligado no nosso corpo emocional, certo? Se você tem ciência naquele céu, o seu fundamento, o fundamento da vida, do estado consciente da sua vida, então você está conectado com Deus no seu interior e você vai conseguir manifestar isso uma coisa boa, certo? Mesmo se você permitir para um trabalho social, pelo Cristo, pela morte, pela imagem do corpo, você vai conseguir fazer um trabalho bom, porque esse trabalho missionário pela unificação ele é aceito por Deus, porque esses são os planos de Deus para unificar os corpos, aonde Deus requer todos os corpos unificados, né, na Bíblia significativa, Deus diz, né, que ele requeria a gordura de tudo que poderia se ajuntar, certo? Aí cada um dos corpos vai manifestar isso para o exterior do corpo. O limite do corpo é só até a manifestação. O reino de Deus, você pode ver o reino de Deus fora, Deus que não se trata da sua manifestação, certo? Eu posso ver o reino de Deus em outro corpo que está movimentando, eu posso ver o reino de Deus na atmosfera, eu posso ver o reino de Deus na natureza, eu posso ver toda essa grandeza do poder de Deus, mas quando se trata do meu corpo expressivo, eu não alcanço todos os lugares, o máximo que eu consigo é uma expressão. Hoje é muito prático vocês fazerem esse trabalho social por causa da internet, a gente alcança muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas você entende que o nosso limite é palavra, vida, corpo emocional, e o limite de tudo que nós podemos representar é a manifestação dos nossos corpos emocionais. Você pode conhecer uma coisa e outra sobre outras pessoas que está dando dessa expressão, mas o limite dele, aquele que está dando, é o limite de realização dele. Ele não realiza com toda essa grandeza de Deus. Ele faz a escolha de alguma coisa e relaciona aquilo, certo? Com seus comportamentos bons. Entenda isso, que você entenda que esse corpo é limitado e a forma de você frutificar também fica limitado, certo? E tudo que você faça a mais do que isso vai para o reino de Deus, para as pessoas tomar consciência, certo? Entenda essas limitações dos corpos. Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre. Por fim, nós vamos fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre. Vamos lá. A expressão livre explica tudo aquilo que a Bíblia significativa, né? Sempre isso faz parte também da abertura. A Bíblia significativa faz essa menção a essa 8 espiritualidades de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da sua Bíblia significativa. Eu faço a leitura desse contexto e faço a mediação sobre aquilo que tenha dentro da sociedade. Perfeito. Tudo que está sendo explicado dentro deste blog, não deixa de estar acompanhando, faz o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Vamos lá para a leitura deste contexto para a gente fazer a expressão livre. Vamos lá. A partir do corpo A partir do corpo emocional, pode haver um mundo infinito de possibilidade, ou seja, coisas que são relativo ao tempo, relativo deste corpo. Quando eu ouvi que nós temos que dominar o nosso pensamento, eu, particularmente, nunca pensei que fosse possível. Mas sim, é possível. Isto sim, por causa da infinita possibilidade sobre o que já tem dentro da sociedade. E pensava comigo: como assim? Eu tenho um pensamento e é este pensamento que é a raiz do bem e do mal, sendo uma só raiz. E como posso controlar o meu pensamento de tudo e determinar e como posso controlar o meu pensamento de tudo? Como que eu posso controlar o meu pensamento de tudo? Determinar como posso controlar meu pensamento, se tudo é determinado por esta raiz espiritual. Porém, isto se torna possível por causa da
infinita possibilidade sobre o que já tem dentro da sociedade. Para dominar o nosso pensamento, a nossa mente tem que estar desabitado, olhando diretamente para o seu corpo. E quando ele estiver desabitado, você terá um mundo infinito de possibilidades. Estas possibilidades não podem explicar o seu comportamento, ou seja, e para isto dar certo, eu tenho que escolher uma coisa do que tem dentro da sociedade e aplicar isto no meu comportamento e fazendo disto uma coisa boa ou uma coisa ruim. Ou seja, isto explica que o mal vai estar desabitado com um mundo infinito de possibilidade. E na possibilidade, um comportamento para explicar, para aplicar na sua realização. A raiz não muda o seu comportamento, embora ela flexiona o corpo emocional, porém, não muda. Isto explica que a origem de Deus é determinada por esta raiz, e junto com o comportamento, sendo esta a única forma de encarnar a palavra da vida. A palavra da vida é a forma de materializar este corpo emocional e fazendo um movimento de dentro para fora. Este comportamento não muda e é santo. Isto explica que não tem como manipular a sua realidade. Ou você se comporta bem e realiza, ou você se comporta mal e nega a força atrativa do bem de Deus por uma realização, por uma realidade de Deus, né? Por uma realidade. Isto explica que não tem como manipular a sua realidade, ou seja, ou você comporta bem e realiza, ou você comporta mal e nega a força atrativa do bem de Deus por uma realidade de Deus. Tive uma complexidade quando faço a leitura, eu fico pensando em parte do contexto, eu fico bem dividido. Tudo isso é uma mediação, eu sempre tenho 2 olhos, certo? Uma para ler e outro para pensar. Geralmente eu desconcentro de uma coisa com outro, né, por não, mas isso tudo se torna uma coisa produtiva, porque é questão de nós, trazermos, conscientização, questão de eu trazer conscientização para outros corpos, para que ela tenha ciência em tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, né? A partir do momento que eu vou ter um equívoco na minha expressão, vocês vai se conscientizando sobre aquilo que está sendo dito. Isso é muito produtivo, eu sempre uso isso no blog diário. E por fim, eu faço a leitura corrida de toda e eu vou focar mais para mim conseguir uma expressão mais mais mais, explicativa, tipo, sem detalhes de erro, né, focando mais na expressão mesmo, ok? Mas tudo isso é produtivo. Aqui é muito interessante este este contexto, porque que nós vamos eu sempre ouvi dentro da sociedade que as pessoas têm que controlar os seus pensamentos. Não. O pensamento é a raiz de todas as coisas que você vive junto ao seu corpo emocional. E elas só têm uma raiz. Nós não temos duas raízes para pensar com uma coisa e outra. Ou seja, tudo é determinado pela sua consciência, o estado consciente da sua vida. Ou você tem consciência e faz disso o seu corpo emocional uma coisa boa, ou você não tem consciência e faz isso de qualquer forma. De qualquer forma, não é uma coisa boa. São 10.000, são muitas, um mundo infinito de possibilidades no seu comportamento. E quando o seu comportamento tem essas variedades, ele vai ficar negado, porque você é um corpo emocional que não pode errar com os seus comportamentos. E é a raiz que determina o seu bom comportamento e o seu mau comportamento. E você tem uma raiz, que é espírito, e ele se transforma em estado consciente da vida, e ele materializa o seu corpo, certo? E dessa materialização ele frutifica de dentro para fora, certo? Mas aí, quando eu ouvi isso dentro das mídias sociais, falando: "Ah, você tem que controlar os seus pensamentos, você tem que, né, sei lá", aí eu vi uma possibilidade. Vamos entender do blog diário, ele vai demonstrar essas possibilidades para que a gente possa estar entendendo dessa possibilidade. Vamos lá, ó, a partir do corpo emocional pode haver um mundo infinito de possibilidade, ou seja,
coisas que são relativo ao tempo relativo deste corpo. Quando eu ouvi que nós temos que dominar o nosso pensamento, eu, particularmente, nunca pensei que fosse possível. Mas sim, é possível. E isto sim, por causa da infinita possibilidade sobre o que já tem dentro da sociedade. E pensava comigo, como assim? Eu tenho um pensamento, ou seja, tenho um pensamento, eu tenho uma raiz, né? Eu tenho um pensamento e é este pensamento que é a raiz do bem e do mal, e sendo uma só raiz. Então, é esta raiz que determina tantas coisas boas e tantas coisas ruins, que você vá manifestar à sociedade, certo? E quando você manifesta isso à sociedade, uma coisa boa e uma coisa ruim. Quando é comportamento, você só tem uma forma só. Qual que seria a única forma? É a palavra da vida. Eu falar a verdade na presença do corpo, eu estou com o meu corpo materializado pelo um bem. Eu não estou mentindo, eu estou sendo sincero com as pessoas. Então, eu estou materializado por um bem. Isso materializado que eu digo é um comportamento. Eu só tenho esse comportamento, todos nós só temos esse comportamento. A gente pode mudar as coisas a partir do mundo infinito de possibilidades. Nós pode mudar os nossos comportamentos e pode negar tudo aquilo que nós somos, aquilo que Deus criou o homem perfeito, né? Que é, aqui nós estamos dando a ideia da materialização, sendo palavra da vida e materializando o corpo pela essa palavra da vida. Aí eu questionei, né? E como posso controlar o meu pensamento se tudo é determinado por esta raiz espiritual, né? É como se eu tivesse dois pensamentos. Mas no fim eu vou mostrar que não é dois pensamentos. Você não tem duas formas de pensar. Você não pode controlar o seu pensamento, mas sim o estado emocional do seu corpo. Você controla o estado emocional do seu corpo. Ele parece uma coisa que é raiz, mas não é raiz, são coisas momentâneas, são uma explosão, é aquilo que eu determino naquele tempo para me realizar com aquela emoção que eu estou sentindo naquele tempo. Pode ser uma coisa, pode ser uma raiz? Pode ser uma raiz. Desde que eu tenho consciência nisso e que eu não leve prejuízo a outras pessoas e que eu use da palavra da vida para materializar isso, que seja um relacionamento honesto, certo? Entenda isso. Ó, e como posso controlar o meu pensamento se tudo determina por esta raiz espiritual? Porém, isto se torna possível por causa da infinita possibilidade sobre o que já tem dentro da sociedade, né? Qual que é a infinita possibilidade? Na hora que você estiver frutificando, você tem um reflexo seu sobre o seu corpo. É como você estivesse olhando no espelho e você estivesse avistando o seu corpo, avistando o seu corpo, e você avista o seu corpo, você vê que ele tem infinita possibilidade de se realizar, mas com uma possibilidade, ele tem uma infinita possibilidade, ele tem um mundo infinito de possibilidades de se realizar, certo? Entenda isso por enquanto. Então vamos lá. Então, como é que você pode dominar os seus pensamentos? Quando você estiver desabitado do seu corpo emocional. Desabitado, você está olhando para o seu corpo e vendo as possibilidades de estar determinando coisa para aquele pensamento. Vamos lá, vamos continuar que o contexto vai dizer tudo. Para dominar o nosso pensamento, a nossa mente tem que estar desabitada, olhando diretamente para para o seu corpo. E quando ele estiver desabitado, você terá um mundo infinito de possibilidades, né? Eu estou olhando para o meu corpo, eu estou desabitado, eu vejo um mundo infinito de possibilidades de estar realizando aquele corpo, de estar materializando ele, certo? Entenda isso. Estas possibilidades não podem explicar o seu comportamento, né? Por que que eu falei que essas possibilidades não podem explicar o seu comportamento? Até então, ela é uma espiritualidade, ela não é um comportamento. Eu vou aplicar a partir do momento que eu fiz uma percepção, que é bom. Aí eu aplico isso do meu comportamento. Eu vejo que isso é uma forma de realização, eu vou lá e coloco. Eu sei lá, vamos falar nisso para você entender. Você coloca esse corpo preguiçoso para trabalhar e você consegue se comportar bem porque você vai produzir o suor do seu trabalho. Até aí, então, tudo independente, sem relacionar outro corpo. Perfeito, né? Nessa explicação que eu dei. Entenda isso. Então,
Estas possibilidades não podem explicar o seu comportamento, até então, né, porque ela é uma espiritualidade sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? Então é a possibilidade, então eu não posso aplicar no meu comportamento ainda. Então essa é a única forma de você controlar o seu pensamento, aquilo que está habitado no seu corpo, a sua raiz espiritual. É a única forma de você ver possibilidade, porque você não alcançou ainda essa ideia, porque você está vendo as possibilidades para que você possa se realizar com o comportamento daquele corpo. Então você não aplicou ele ainda, você está vivendo, vivenciando, né, um mundo infinito de possibilidades na frutificação, você está olhando direto para o seu corpo e vendo as possibilidades. Ou seja, e para isto dar certo, eu tenho que escolher uma coisa do que tem dentro da sociedade e aplicar isso no meu comportamento. Você fez uma visibilização daquilo que tem dentro da sociedade, você pega aquilo e aplica no seu comportamento. Se for uma coisa boa, você vai estar consciente em tudo que você está fazendo, e você não vai gerar crise para o seu comportamento. Se for uma coisa ruim, você vai apenas gerar crise para o seu comportamento. Isso, se for uma coisa ruim, é porque é uma coisa que já está negado, que já está negado dentro da sociedade, você está aplicando isso, certo? Dentro do seu comportamento. Quando você estiver aplicando no seu comportamento, se for uma forma produtiva, se você estiver prejudicando só a sua produção, não há problema nenhum você fazer experiência com seus comportamentos, buscar trabalho, você vai prejudicar você. Mas quando você aplica isso em outro corpo, e você quer tirar a produção de outras pessoas, aí já vai começar a complicar as coisas, porque são coisas que você está negando. Porque se aquilo que você não quer que faça a você, não faça ao outro também. Ou seja, se você está fazendo, tá aplicando coisa no seu comportamento que você está negando, você também vai estar negando o seu relacionamento e há coisas que você não quer, então significa que você está fazendo isso de uma forma equivocada. Entenda isso. E para isso dar certo, eu tenho que escolher uma coisa do que tem dentro da sociedade e aplicar isso no meu comportamento, e fazendo disto uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu já expliquei as duas possibilidades, ser uma coisa boa e uma coisa ruim. Ou seja, isto explica que o mal vai estar desabitado com um mundo infinito de possibilidades, e na possibilidade um comportamento para aplicar na sua realização. Por que eu dei a referência do mal, explicando o mundo infinito de possibilidades? Quando eu coloco o mal em últimos planos, eu entendo que o bem é apenas uma possibilidade. Se o bem é uma possibilidade, eu tenho que fazer uma boa escolha quando eu estiver desabitado do meu corpo emocional, quando a minha consciência estiver desabitada. Essa consciência desabitada já é aquela intenção que você está começando a frutificar e que você está estudando as possibilidades, aquilo que já tem dentro da sociedade, você viu as possibilidades, você aplica isso no comportamento. E quando você aplicar, tem que ser uma coisa honesta, tem que ser uma coisa justa, tem que ser uma coisa que é relativa a outro corpo, que explica a sua palavra, a sua vida, e que você não seja desonesto com outra pessoa. Então você materializa isso com uma coisa boa. Então você vê que você está pelo aquilo que você está desabitado do seu corpo, você viu uma possibilidade de aplicar isso no comportamento, você aplicou no seu comportamento, isso significa que a sua intenção, ela está moldando aquela raiz que está habitada por aquilo que já tem dentro da sociedade. Ela está moldando, ela está determinando isso, mas isso no comportamento, para ser uma coisa boa. Por que eu falo que nós temos, vamos falar isso para você entender, nós temos duas intenções. A intenção principal é a raiz, ela dá um reflexo na nossa frutificação. E quando eu estiver desabitando, eu estou vendo possibilidade daquilo que eu tenho dentro da sociedade, eu volto a conectar a minha raiz na primeira intenção para que ele voltar de novo naquilo que está desabitado com a mesma intenção. Eu não estou prejudicando, eu estou sendo gloriado na presença do corpo, significa que o meu reflexo que eu tenho no meu interior é o mesmo aquele que eu estou manifestando à sociedade. Então significa que essas duas consciências serão a mesma, certo? Eu posso mudar essa minha consciência, essa minha manifestação, certo? Para mim ser desonesto, eu posso mudar isso no meu comportamento, mas aí eu vou estar desconectando da minha primeira intenção, da minha raiz, aonde eu determino, eu articulo tudo aquilo que já tem dentro da sociedade. Você vê que
Eu posso observar a minha intenção, a minha raiz, mas eu não posso mudar essa intenção, essa minha raiz, porque ela que é a grandiosidade, é a fonte de Deus, ela é o céu de Deus, ela é toda a perfeição, ela parte dela, porque é dela que nós conseguimos um comportamento bom para que a gente frutifiquemos bom. Quando eu estou desabitado, eu posso estar na treva e fazer uma percepção daquilo que tem dentro da sociedade e levar uma coisa boa no meu comportamento, para que isso não seja, para que eu não muda aquela raiz de Deus, para que eu não me comporte mal. Então, hoje em dia, existe essa possibilidade de eu mudar os meus pensamentos, fazendo uma percepção sobre aquilo que eu estou manifestando dentro da sociedade e eu começar a moldar os meus comportamentos no meu pensamento, certo? E eu posso pegar coisas que tem dentro da sociedade e mudar a minha raiz e negar tudo, a fonte da vida, essa mina que jorra, né, para o exterior do corpo, uma coisa boa, essa água que joga, então para fora, é uma coisa perfeita, porque ela faz parte da raiz de Deus, ela faz parte da conexão com Deus. Então, eu estou manifestando isso de uma forma boa, da forma correta, essa água que está jorrando, essa mina que está jorrando, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa consciente. Mas entenda que essa mina, ela não volta para o mesmo lugar, ela volta e vai se perdendo pelo, o riacho, que ela vai buscando o seu caminho para se entregar à natureza, irrigando várias outras plantinhas que esteja pelo meio daquele riacho, qualquer coisa, certo? Entenda isso, entenda, não volta nas mesmas coisas, ok? Entenda isso. A raiz não muda o seu comportamento, embora ela flexiona o corpo emocional, porém, não muda, ok? Então, a raiz não muda o seu comportamento, embora ela flexione o seu corpo emocional, porém, não muda. Isto explica que a origem de Deus é determinada por esta raiz, por esta fonte, por este céu que está no nosso interior, por essa fonte, né? Muito interessante. Hoje, meu irmão estava mexendo lá no sítio onde que a minha mãe estava minha mãe comprou um sítio no interiorzinho, aí ele falou assim, ele ficou todo alegre, feliz, que ele estava mostrando que tem uma fonte dentro do sítio, né, que ele comprou, e ele estava mostrando isso no grupo, né, muito bom. Aí você vê aquela água jorrando, né, e voltando e se perdendo pelo rio, né, e eu tô vendo que você vê como é que funcionam as coisas, tipo assim, só para que vocês tenha mais clareza naquilo que está sendo dito dentro do blog diário, certo? Nós somos essa grandeza, essa natureza de Deus, nós somos essa fonte de Deus. Você tem que entender que aquilo que você dá é para acrescentar. A mina, ela mina aquela água e vai embora. Ela não volta mais pelo mesmo lugar e sempre vai ter água, vai ter minando, vai estar minando, vai estar minando, certo? Se você cuidar daquela fonte, ela vai durar para sempre ali, ela não vai desviar o seu caminho, certo? Ela tem que ser, também tem que ter curado, tem que ter um cuidado com ela para ela não secar. Ela é muito sensível também. Se você jogar terra nela, ela vai desviar a sua rota da mina e vai para outros cantos. Então você vai matar aquela fonte. Existe essa possibilidade, ok? Só para que vocês entendam. Então, a raiz não muda o seu comportamento, embora ela flexiona o corpo emocional, porém, não muda. Isto explica que a origem de Deus é determinada por esta raiz, e junto com o comportamento, sendo esta a única forma de encarnar a palavra da vida, né? O seu comportamento, a sua palavra e a sua vida, é ele que materializa o seu comportamento, é ele que traz uma realidade física e emocional, vamos dizer isso diretamente, é física e emocional para o seu comportamento, certo? Significa que você é honesto, que você é sincero. Esta espiritualidade da palavra da vida, ela é grandiosíssima, muito grande, ela é o poder de Deus ativo em nosso interior, ela é a fonte da vida. Então, quando eu não mudo aquilo que Deus mudou, que eu estou fazendo isso naturalmente,
que eu sou, fazendo isso naturalmente, eu sou uma fonte viva. E quanto mais eu dou, mais eu vou ter para dar. Não vou morrer. Agora, quanto mais eu quero manipular a emoção de outras pessoas, mais eu vou secando essa fonte, eu vou matando ela, vou desviando ela, eu vou fazendo qualquer coisa, sei lá. Então eu acho que eu vou achar que eu estou me realizando. Não, você está cortando. Quando você corta essa fonte aqui, você corta também, você deixa de irrigar as plantas que estão descendo pelo riacho abaixo, então que ela vai secar aquela coisa lá. Então, entenda que as coisas de Deus, o poder de Deus são infinito, ele vai jorrando, ele vai jorrando, ele vai regando toda a terra, e tudo isso vai mantendo sobre a naturalidade. Mas a partir do momento que eu quero mudar o percurso das coisas, eu quero me realizar mais rápido, e eu vou matando aquela fonte e vou destruindo ela de uma certa forma, certo? Eu vou secando ela, eu vou desviando ela daquele lugar da onde que ela está minando, da onde que ela está saindo. Entenda isso. Porém, vamos lá de novo. A raiz não muda o seu comportamento, embora ela flexiona o corpo emocional, porém não muda. Isto explica que a origem de Deus é determinada por esta raiz e junto com o comportamento, e sendo esta a única forma de encarnar a palavra da vida, né? A palavra da vida, a vida é essa fonte viva de Deus. Ela não para, não para, tá? Não para, ela não para, ela vai jorrando. A palavra da vida é a forma de materializar este corpo emocional e fazendo um movimento de dentro para fora. Este comportamento não muda, né? Este comportamento não muda. Isso é raiz. Nós somos palavra, nós somos vida, nós somos comportamento sobre essa palavra, sobre a vida. Não muda esse comportamento, porque senão você destrói sua fonte, você começa a destruir tudo. Entenda isso. Então, e fazendo o movimento de dentro para fora. Quando o movimento correto de Deus buscando essa raiz, essa consciência de dentro para fora, esse é o movimento correto. É onde que eu estou, sendo uma intenção interior, é também uma intenção exterior. É o mesmo que eu sou dentro, é o mesmo que eu sou fora. Na manifestação. Então, eu não mudo meus comportamentos, eu sou materializado por uma realidade dessa mina, dessa consciência viva de Deus. Então, todo lugar que eu tocar vai ser uma grandeza do reino de Deus, qualquer coisa que você queira entender, certo? Porque eu estou me permitindo, eu estou fazendo com que ela não morra, eu estou tentando, forçando para que ela regue outras plantas, qualquer coisa que você queira entender nesse sentido, ok? Entenda isso. Então, isso é tudo de Deus, são coisas, fonte viva de Deus, é uma coisa que não destrói, né? Só se você permitir sei lá, qualquer coisa. Então, este comportamento não muda e é santo. Isto explica que não tem como manipular sua realidade. Ou você se comporta bem e realiza, ou você se comporta mal e nega a força atrativa do bem de Deus por uma realidade de Deus. Quando você nega a realidade de Deus, que é a palavra da vida, e se comportando sobre essa palavra da vida, quando você nega isso, você nega também a força atrativa do bem, aquilo que Deus criou o mundo todo com o seu poder de criar, e certo? E fazendo essa relatividade, esse poder existe. Nós estamos aqui no Cristo, representando uma ideologia para a unificação, mas esse poder de Deus é a única fonte viva de Deus. Deus não é Cristo, Deus é palavra, Deus é poder. É isso que determina Deus. O Cristo é o quê? Apenas uma formação, certo? É apenas uma formação. Ele não é apenas. Eu amo muito, é grandioso para equilibrar, né? Para equilibrar as temperaturas dos corpos emocionais, para equilibrar o ecossistema, para equilibrar tudo. Tudo isso é grandeza de Deus. Mas por que nós fazemos esse trabalho por Cristo? Para quê? Para equilibrar todas as coisas. Ele é grandioso, né? Mas desde que você tem consciência nessa fonte, naquilo que é vida, naquilo que é grandiosidade, certo? Talvez no futuro a gente vai conseguir contemplar a grandiosidade de Deus com os nossos próprios olhos, e nós vamos contemplar tudo assim, olhando e falando, nossa, é isso tudo Deus que criou, e nós vamos parar de dar glória a um corpo emocional, glorificar. Aí você vai começar a ver Deus no exterior do corpo. Mas hoje é complicado, porque o Cristo aí, ele vem trevando tudo, vem mudando todos os comportamentos das pessoas, sei lá, não é mudando os comportamentos, ele não muda, ele é neutro. Mas quando você não se permita para Deus, você se permita para uma coisa que tem dentro da sociedade, umas coisas negadas,
coisas que você se movimenta para se ter coisa, você se movimenta o sistema ele corrompe você por você sentir necessidade, para você dar sua liberdade equívoca para se ter coisa a qualquer coisa, a custo, então você vai se complicando. Mas tudo é por essa raiz espiritual que determina as coisas boas e as coisas ruins. Mas aí existe essa possibilidade de você dominar o seu próprio pensamento, né? Fazendo essa mediação, quando você estiver frutificando, você faz essa percepção e você aplica isso no seu comportamento, certo? E que seja uma coisa boa. Quando você se aplica mal isso no corpo, quando você aplica isso mal no corpo, você vai criar um espírito de criação do corpo. Espírito de criação do corpo, ele pode se tornar lei, pode se construir cidade sobre essa lei, muitas coisas, ou então você pode levar uma crise, uma coisa que você tem dentro da sociedade, colocar lá como certo, aí você vai mover essa coisa equivocadamente e você vai começar a dar vida para isso e você vai se sentir muito frustrado, você não vai conseguir se realizar, certo? E você vai estar matando a sua fonte, essa consciência vivificada que Deus deixou no seu interior, o céu do corpo emocional, certo? E hoje nós entendemos essa fonte na particularidade, certo? Entenda isso. Vamos lá então fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs para a gente encerrarmos esses blogs diários, ok? Vamos lá. O relacionamento corpo a corpo determina coisa relativa entre a vida do corpo de um e do outro. Quando você estiver relacionando corpo a corpo, você não pode relacionar o corpo diretamente, e sim a vida, explicando o fundamento deste relacionamento, a vida. Quando o relacionamento estiver explicando a vida de um e do outro, vai explicar a forma de ser de um e do outro. A sua intenção limite é o corpo emocional de um e do outro, e respeitando o espaço de um corpo e do outro. Ou seja, cada um tem a sua particularidade e cada particularidade deve ser respeitada por um e por outro. Quando este corpo vier representar o corpo diretamente, vai explicar a forma da frutificação e podendo ser relacionamento corpo a corpo ou plano objetivo deste relacionamento. Quando for objetivo, o mentor de corpo deve neutralizar o fruto objetivo do corpo, determinando o que for relativo à vida e o que for plano objetivo deste corpo, e sempre fazendo a percepção de que a vida é coisa relativa, sendo para um e para o outro. O, o objetivo não é relativo, ele só poderá se mover de acordo com a intenção deste relacionamento. A intenção do relacionamento determina o que você vai mover. Muitas das vezes, esta intenção é imperceptível e principalmente se for um ato inconsciente. Alguns atos vão explicar esta intenção em outro corpo. Outro ato vão aplicar esta intenção no seu corpo e fazendo uma ação comportamental desta intenção. Ambas formas de relacionamento pode ser bom, desde que a intenção volte para o mentor de corpo por um bem ou por um mal que determina esta intenção, ou seja, se responsabilizando pela sua fala e sustentando esta intenção para que ela não escapa da sua intenção real de comportamento e determinando o que quer com esta intenção. A intenção do plano objetivo tem que ser neutro quando explicando a intenção real do comportamento. Esta ideia vai fazer você perceber o que você está relacionando e é uma intenção real que a, rel, que a relativo à vida. O que está. Vamos voltar a Deus do início, vamos lá. A intenção do plano objetivo tem que ser neutro quando aplicando a intenção real do comportamento. Esta ideia
vai fazer você perceber o que você está relacionando é uma intenção real, que é relativo à vida de um e do outro, ou se é uma intenção objetiva deste relacionamento. Estes dois ideais não podem ser as mesmas coisas, porque senão o objetivo manipula o seu interesse de querer coisa a qualquer custo. E quando chegar neste ponto, você tem que fazer escolha ou a vida ou o plano objetivo. Tudo que fica parado explica o plano objetivo. Este plano objetivo só pode se mover com a intenção de um e do outro. E por isto é compreensível se você neutralizar o plano objetivo para que ele não mova sem o seu consentimento. E isto sim, por causa das coisas que já tenha dentro da sociedade. E com esta prática, vai haver fidelidade relativo à vida de um e do outro, sem mérito e materializando o meu. E com esta prática vai haver fidelidade relativo à vida de um e do outro. Com mérito, tá. Eu, li a expressão errada. Eu falei sem mérito, mas era mentira. Vamos lá. E com esta prática vai haver fidelidade relativo à vida de um e do outro, sem mentira e materializando o meu bom comportamento para valorizar o meu dom que tenho abaixo do meu corpo no fundamento comportamental da vida. O dom explica a vida explica a sabedoria do corpo. Esta sabedoria explica o fundamento que esteja abaixo do corpo de um e do outro. E o que estiver acima do corpo é o fruto relativo com várias possibilidades de relacionamentos. E é a partir do corpo que você vai frutificar. Esta frutificação pode explicar coisa relativa à sua vida ou coisa relativa para o seu corpo. Quando for coisa relativa para o seu corpo, pode ser um mundo infinito de possibilidades. Quando for coisa relativa à sua vida, terá apenas uma possibilidade e formando um caminho estreito na realização. Este ideal defende o seu espaço comportamental e colocando limite em outro corpo para preservar este seu dom, sem contaminar com outro comportamento relativo para o seu corpo. O mundo infinito de possibilidades explica o fruto relativo e social. O fruto da vida é apenas uma possibilidade explicando a sabedoria do corpo e que não se contamina sobre o que já tem dentro da sociedade, explicando o plano objetivo do corpo diretamente, podendo acrescentar socialmente ou não. E quando estiver o conhecimento social sobre o plano objetivo, sendo relativo a tudo. A vida é relativo para o corpo e o corpo é relativo para o tempo, e é no tempo que forma um mundo infinito de possibilidade relativa ao tempo desta relação, na legitimação da frutificação social e o que já tem dentro da sociedade. Quando explicando coisa social, explica a fama e a reputação desta fama. Esta fama é relativa sobre a sabedoria e o conhecimento desta sabedoria, e que possa ser relativo apenas quando o mentor de corpo estiver vivo. A partir daí, a sabedoria passa a ser conhecimento e coisa que determina este conhecimento, explicando estrutura, ambiente desta estrutura. Isto explica que o legado determinado na consciência de um sábio é conhecimento e estrutura social. E isto sim, a sabedoria construída passa a ser fruto objetivo do tempo relativo, explicando a estrutura e comportamento desta estrutura. A fama pode representar muitas coisas dentro da sociedade e dificilmente esta fama vai ser uma realização pessoal e quando estiver
aplicando no corpo simples de entendimento simples. E é aqui que o falso bem entra para corromper o que você já tem, a vida de Deus no seu íntimo, por influência desta fama. Assim como um sábio não se realiza com a fama, assim também o tolo não se realiza com o sábio, mas o sábio, ele pode se realizar com outro sábio. A fama explica tudo que estiver na esquerda do corpo e o corpo simples explica a vida, e tudo que estiver na direita do corpo explicando uma consciência única, um corpo único e uma realização única. Esta realização é a forma em que este corpo vai se realizar com possibilidade flexionado flexionado com várias coisas que tenha dentro da sociedade. E geralmente esta realização é o que você dá e não o que você recebe. E isto sim, para que a fama não corrompe o sábio. A partir do corpo emocional pode haver um mundo infinito de possibilidade, ou seja, coisas que são relativas ao tempo relativo deste corpo. Quando eu ouvi que nós temos que dominar o nosso pensamento, eu particularmente nunca pensei que fosse possível, mas sim, é possível. E isto sim, por causa da infinita possibilidade sobre o que já tem dentro da sociedade. E pensava comigo, como assim? Eu tenho um pensamento e é este pensamento que é a raiz do bem e do mal, sendo uma só raiz? E como posso controlar o meu pensamento se tudo é determinado por esta raiz espiritual? Porém, isto se torna possível por causa da infinita possibilidade sobre o que já tem dentro da sociedade. Para dominar o nosso pensamento, a nossa mente tem que estar desabitada, olhando diretamente para o seu corpo. E quando ele estiver desabitado, você terá um mundo infinito de possibilidades. Esta possibilidade não pode explicar o seu comportamento, ou seja, e para isto dar certo, eu tenho que escolher uma coisa do que tem dentro da sociedade e aplicar isto no seu comportamento e fazendo disto uma coisa boa ou uma coisa ruim. Ou seja, isto explica que o mal vai estar desabitado com um mundo infinito de possibilidade na possibilidade um comportamento para aplicar na sua realização. A raiz não muda o seu comportamento, embora ela flexione o corpo emocional. Porém não muda. Isto explica que a origem de Deus é determinada por esta raiz e junto com o comportamento, sendo esta a única forma de encarnar a palavra da vida. A palavra da vida é uma forma de materializar este corpo emocional e fazendo um movimento de dentro para fora. Este comportamento não muda. É santo. Isto explica que não tem como manipular a sua realidade. Ou você se comporta bem e realiza, ou você se comporta mal e nega a força atrativa do bem de Deus, por uma realidade de Deus. Eu mudei uma expressão aqui que estava, eu sempre, quando às vezes eu estou fazendo a leitura, não é mesmo, né, do que aquilo que eu estou corrigindo, né, então eu vou esbarrando em base de expressão. É muito
produtivo, isso eu gosto, sabe. É o tempo que eu tenho para dedicar, eu estou, me esforçando para me alcançar um nível bom, certo, e eu vou melhorando isso dentro do blog diário, dedicando os meus tempos, tudo que eu tenho, certo. Mas então ficou assim no finalzinho: "Olha, isto explica que não tem como manipular a sua realidade, ou você se comporta bem e realiza, ou você se comporta mal e nega a força atrativa do bem de Deus, negando esta sua realidade". Quando eu falo negando essa sua realidade, você está negando a sua palavra, está negando a sua vida, está negando o seu corpo. Então você fica, no vazio dessa espiritualidade, dessas coisas que tem dentro da sociedade, certo? Entenda isso. Você entende que a nossa vida, a nossa fonte, nosso estado consciente, aquilo que tem no nosso interior, ela é uma fonte da vida, ela é uma fonte que jorra, ela não volta. Quando ela volta, com um problema, quando ela volta quando ela volta de uma forma equivocada, que ela tem essa possibilidade de voltar, aí ela vai te secando essa fonte sua, ela vai matando essa fonte, porque você vai permitir as pessoas entrar lá na sua raiz e destruir essa fonte. Essa é uma possibilidade de você matar essa fonte. Mas existe uma outra ideia, por exemplo, né, de que você possa, deixar apenas jorrar, porque quando você deixa jorrar, o seu comportamento é produtivo, o seu trabalho é produtivo, sua força é produtiva, tudo isso Deus vai ser o seu próprio intercessor, ele vai te, sei lá, ele vai te suprir, ele vai acrescentar as coisas para você, porque Deus acrescenta, certo? Você não tem que tomar nada que tenha dentro da sociedade, você tem que dar isso livremente, você tem que confiar nessa sua fonte e dedicar isso, sabe? Muitas pessoas vai vir tentar matar a sua fonte, secar você de uma certa forma e se você permitir que ela entre, ela vai lá na sua raiz e muda o seu comportamento, você para de comportar bem, então você vai matando a sua fonte por mau comportamento, você vai destruindo essa fonte, mas até então você entende que ela vai jorrar, ela pode voltar, e quando eu tiver uma palavra de expressão, o mínimo eu tenho que manter ela, para que ela não volte de uma coisa equívoca, porque quando eu dou um mau comportamento, ela vai voltar de um equívoco. E quando eu tenho uma palavra no meu comportamento, eu mantenho isso materializado, certo? Eu não deixo entrar e nem deixo sair. Eu sou a fonte, eu estou defendendo essa fonte, eu estou cuidando dela para que ela não seque de uma certa forma, certo? Então você entende que eu tenho que manter as minhas palavras, certo? Para manter para que essa fonte não seque, certo? E eu tenho que dar isso e permitir isso. Existe uma técnica para você entender como cuidar dessa fonte de uma forma boa, certo? Entendendo que se alguma coisa você se comportar mal, isso vai voltar lá na sua raiz, na sua fonte, e vai contaminar essa fonte. Então, ela pode secar e não mais jorrar água, ou não dar mais consciência e não mais regar as plantinhas de Deus que está no meio dos riachos, qualquer coisa que você queira entender, certo? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Muito interessante o que fora dito, né? Esse blog diário muito produtivo. Eu estou muito feliz de estar apresentando este blog diário. Espero que vocês estão com as mesmas consciências que eu tenho, né, com Deus. Espero que você está com a mesma eh, ciência, né, de estar alegre com Deus da mesma forma, de estar permitindo que Deus, ressuscite essa fonte, que vivifique essa fonte, né, para que você possa regar outras plantinhas, que vocês tenham condições de dar essa essa grandiosidade da consciência divina para que isso seja uma coisa produtiva para todas as pessoas que estão à sua volta, que você venha acrescentar a outras pessoas, certo? E não diminuir ela, e não atacar as fontes dela. Entenda, deixa elas produzir, elas vai produzir na hora certa, ela vai começar a jorrar a partir do momento que você não queira destruir a fonte dela, porque existe muito isso, sabe? Hoje em dia na sociedade as pessoas estão fracas, elas estão frágeis, está vindo de uma crise partenal, uma crise social, uma crise religiosa, uma crise, todo mundo está com crise. Esses dias eu estava fazendo a percepção.
Às vezes, os despertar da consciência, ela por ela ser individual, ela não traga uma coisa que muita grande ela traz um conflito na nós, pelo aquilo que nós aprendemos, porque as pessoas começam a olhar para trás, não olhe para trás, sabe, mantenha esse corpo essa sua consciência vivificada, mantenha ela presente, deixa ela relativa. Não olhe para trás, não olhe, porque senão você mesmo vai destruir a sua fonte, você não vai precisar nem de outra pessoa que vai destruir sua fonte, você vai destruir. Não olhe para trás. Então o despertar da consciência é ruim, porque as pessoas veem a possibilidade o tempo que ela perdeu na comunidade religiosa, o tempo que ela perdeu, dedicando a sua família tradicional, né, vivendo essas coisas tradicional, religiosa, então elas começam a fazer a comparação do seu passado, do seu presente e começam a entrar em crise por isso. Não permita, porque o seu passado ela é fonte. E se você se você não, cuidar dela neste presente, você vai destruir essa fonte, esse caminho que você passou por ele, certo? Tudo é uma coisa boa, certo? Faz disso uma experiência, aproveita o presente. Todos nós estamos saindo de uma crise, todos nós, até mesmo os atos missionários, todos nós estamos saindo de uma crise. Isso tudo é individual, o despertar da consciência é individual. É comum que vocês entrem em crise por aquilo que vocês por aquilo revolta com aquilo que vocês viveram. Não é nada disso, tudo é plano de Deus para a unificação das pessoas, sabe? Quando você entender que tudo isso foi uma experiência, você vai conservar a sua fonte, você vai trabalhar ela daqui para frente e não olhar para trás, que se você olhar para trás, você vai ver crise, certo? E o despertar da consciência é uma coisa presente, é uma coisa real, desse estado, desse momento agora. Olha para frente, vê os mundos infinitos de possibilidades que Deus está te dando para você se realizar com Deus, para que a sua fonte jorre a vida eterna, que essa fonte jorre a vida eterna e que você consiga acrescentar na vida das pessoas daqui para frente, que você consegue ser essa fonte divina. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo só se você estiver entendendo. Não entendeu? Tudo bem, desliga o vídeo e segue o seu caminho, tá tudo certo, certo? Só faça isso realmente se for bom a você, se você falar, nossa, é interessante, eu gostei muito dessa forma de explicação, foi muito produtivo. Se você estiver assim como eu, feliz com Deus, tudo bem, faça isso. Mas se não, não sinto necessidade que você faça coisa alguma. Se inscreva nesse canal, sinaliza o vídeo, só se você estiver entendido. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.